Por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? Quais eram as motivações de Caim a ponto de sua oferta ser rejeitada por Deus? Então, fique comigo até o final desse vídeo para compreendermos pela própria Bíblia Sagrada o motivo da aceitação da oferta de Abel e da rejeição da oferta de Caim. Ao longo das Escrituras, aprendemos que Deus não observa apenas o que o ser humano faz, mas observa principalmente o que o coração humano faz, ou seja, as verdadeiras motivações. Muitas vezes duas pessoas realizam a mesma ação exterior e ainda assim recebem respostas completamente diferentes da parte de Deus. A diferença não está nas mãos, mas na motivação interior. Logo nos primeiros capítulos da Bíblia Sagrada, encontramos um episódio que revela essa verdade de forma profunda e marcante. A história das ofertas de Caim e Abel. Dois irmãos, dois trabalhadores, duas ofertas, mas apenas uma oferta foi aceita por Deus. Com isso surgem as perguntas: o que fez Deus olhar para um e rejeitar o outro? Teria sido o tipo de oferta? A profissão de cada um? Ou existia algo mais profundo envolvido nesta rudimentar forma de culto? Nesse estudo, voltaremos aos primórdios da humanidade para compreender o cenário espiritual em que esse episódio acontece e descobrir à luz da própria Bíblia o verdadeiro motivo pelo qual a oferta de Abel foi aceita e a oferta de Caim rejeitada. Porque essa não é apenas uma história sobre dois irmãos do passado, mas um alerta sobre a maneira como nós nos aproximamos de Deus hoje. O texto bíblico inicia informando: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. O versículo 2 nos diz: e teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Esse texto de Gênesis nos leva a um tempo muito remoto da história humana. E mesmo que hajam inúmeras interpretações e teorias quanto ao surgimento da vida humana na Terra, partindo do pressuposto criacionista, que tem como Deus a origem criadora do universo e da vida na Terra, esse texto de Gênesis nos relata sobre os primeiros seres humanos gerados a partir de outros seres humanos. Ou seja, Adão e Eva foram criados por Deus e seus filhos foram os primeiros seres humanos gerados a partir de outros seres humanos. Nesse sentido, caminhando dentro da teologia cristã tradicional, os descendentes de Adão já nasceram sob uma natureza tendenciosa ao pecado. Isto é, após a queda, a entrada do pecado na história humana, o ser humano passou a ter uma terrível dominação e tendência pecaminosa. Fato esse chamado na teologia de depravação total. Este é o cenário humano de Gênesis 4. Forte inclinação ao pecado, luta pela sobrevivência, pois foram expulsos do paraíso. Dores, doenças e tudo mais que diz respeito a espinhos e cardos e ao suor do teu rosto. A vida humana, impedida de ter acesso à árvore da vida e expulsa do paraíso, passou a ser um dilema de sobrevivência, enfrentando as condições mais difíceis de vida. Agora, voltando ao texto bíblico, somos informados que os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, exerciam atividades para dar continuidade à existência. Caim era lavrador da terra e Abel era pastor de ovelhas. Tanto Caim quanto Abel tinham que trabalhar para que a vida continuasse. Um preparava a terra, semeando, colhendo, guardando parte das sementes para a próxima colheita. E o outro auxiliando na reprodução das ovelhas, no cuidado com os filhotes, na retirada da lã, no abate, etc. Cada um exercia seu trabalho. A continuação do texto informa: e aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou.
E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. Mesmo vivendo em terra hostil por causa das consequências do pecado, é razoável entender que Adão e Eva passaram aos seus filhos a ideia de Deus e uma maneira de prestar culto a Ele. E ainda que a forma de culto a Deus tenha sido institucionalizada de maneira ritual a partir de Moisés, os filhos de Adão já possuíam alguma noção de culto, especialmente no que diz respeito a trazer algo ao Senhor como oferta do resultado do trabalho. Agora vamos entender por que a oferta de Caim não foi aceita por Deus. Ainda que o texto de Gênesis informa que no final de alguns dias Caim trouxe a oferta e Abel trouxe dos primogênitos de suas ovelhas, no entanto, o texto de Gênesis não tem informações suficientes para que compreendamos a razão da aceitação da oferta de Abel e da rejeição da oferta de Caim por parte de Deus. Mas, ao observarmos a Epístola aos Hebreus, temos uma informação muito valiosa. O texto do capítulo 11 da Epístola aos Hebreus é enfático em afirmar sobre fé e ação. Por esta razão é constante por todo o capítulo a expressão pela fé. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E acrescentando mais teor a esta questão de fé e ação, o versículo 6 nos afirma: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Fica evidente nesse texto que, se não houver fé, não há possibilidade alguma de alguém agradar a Deus. É impossível que alguém tenha alguma atitude diante de Deus sem que, no mínimo, tenha fé que ele existe. Assim, a fé é o requisito básico e indispensável para qualquer atitude humana diante de Deus. Embora o contexto da Epístola aos Romanos seja outro, o texto também relaciona fé e ação ao afirmar que tudo que não provém da fé é pecado. Dessa maneira, quando nossas ações não são decorrentes da fé, descrendo de que Deus é vivo, real e conhecedor de todas as coisas, e quando somos movidos por algo que não seja fé nele, entramos em uma caminhada muito próxima da pecaminosidade, pois o pecado sempre está muito próximo de nós. Agora, voltando às ofertas de Caim e Abel, o texto bíblico é claro ao afirmar que Deus atentou para a oferta de Abel, mas não atentou para a oferta de Caim. Isto é, Deus aceitou com agrado o que Abel ofereceu, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Embora existam inúmeras interpretações quanto à rejeição da oferta de Caim para com Deus, no entanto, o texto da Epístola aos Hebreus nos afirma que, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Um sacrifício superior, um sacrifício mais excelente. Ou seja, a oferta de Abel foi feita com fé e certamente a oferta de Caim foi motivada por qualquer outra coisa, menos por fé. Já que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, então Abel, pela fé, vislumbrou o significado espiritual do sacrifício com sangue e seu impacto sobre o pecado. Nesse sentido, há quem apresente essa explicação citando Hebreus 11, como o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Sendo assim, a oferta de Abel, movida pela fé, pois ele viu o que ainda não existia, trouxe à existência aquilo que ainda não era visível nos dias dos patriarcas e que somente mais tarde se manifestaria por meio da palavra de Deus dada a Moisés. De maneira resumida, a oferta de Abel foi aceita porque era resultado da fé. Quanto à oferta de Caim, era desprovida de fé. Não havia fé nas atitudes de Caim. Ou seja, apresentou suas ofertas apenas como um rito religioso. A história das ofertas de Caim e Abel não está na Bíblia Sagrada por acaso.
ela é um alerta, um espelho, um chamado à reflexão. Deus nos mostra logo no começo da humanidade que não se impressiona apenas com o que fazemos externamente. Ele olha as profundezas do nosso coração. Não basta cantar, pregar, ofertar, falar como cristão ou estar dentro de uma igreja. Nada disso tem valor se não for fruto de uma fé verdadeira. Deus não procura aparência religiosa. Ele procura corações que creem, confiam e se rendam a Ele. Todas as nossas atitudes precisam nascer da convicção de que Deus é vivo, Sua palavra é verdadeira e nós pertencemos a Ele. Ou seja, atitudes de fé. Quando perdemos isso, corremos um risco sério, fazer coisas para Deus, mas sem Deus no coração. Ou seja, agirmos sem fé. Caim também levou uma oferta, mas levou sem fé. Abel levou com fé e foi aceito. Que a nossa vida não seja apenas cheia de atividades religiosas, mas cheia de fé verdadeira, que produzem ações aceitas pelo Senhor. Porque no final, não é o tamanho da oferta que Deus vê, mas o que motiva nosso coração a ofertar. Ou seja, quais as verdadeiras intenções do nosso coração. Que essas intenções sejam resultados de uma fé verdadeira num Deus verdadeiro. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas. E se você quiser ter em mãos o texto completo desse vídeo no formato PDF, prontinho para você baixar, imprimir e compartilhar, faça uma assinatura do canal. Com esta assinatura você apoia tudo que é produzido por aqui. Para fazer a assinatura, clique logo aqui abaixo do vídeo no botão Seja Membro e veja as opções de pagamento. Muito obrigado por sua preciosa audiência, um abraço e até o próximo vídeo.